Olá, pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Deixa eu pegar o meu roteiro de mediação aqui para a gente dar sequência. Bem, eu sou Olívio Guedes, faço parte de pesquisador do MAC, tá bom? E antes de mais nada, eu quero agradecer exatamente ao MAC, tá? MAC USP, a CAPES, a UPGEA, esse pessoal todo que está acompanhando a gente no evento, né? Então, muito legal, porque a gente é um time, e sozinho a gente não consegue andar, tá bom? Então, agora é o momento nosso, né? E lembrando que é o 4º Simpósio Internacional Espaços da Mediação. Tema: desenho como prática da memória. Bem, deixa eu ver o que mais aqui, o trabalho, deixa eu fazer mais algumas comunicações. Vejam bem, nós estamos aqui na plataforma, nós aqui numa determinada plataforma, e vocês estão aqui no YouTube, né? Aonde vocês devem se inscrever, tá? Para conseguir o certificado de vocês. Isso é muito importante. E lembrando que ficará gravado no YouTube do MAC, tá ok, gente? Tá? Deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar aqui. Apresentação, comunicação. Agora, para os nossos queridos apresentadores, comunicadores, todos felizes hoje, tranquilos, com nenhuma preocupação. Gente, vocês vão ter 15 minutos para falar, tá? 15 minutos. Eu tenho toque, então a gente vai encerrar nos 15 minutos. Porém, eu aviso vocês, 2 minutos antes, tá bom? Ali vocês dão uma acelerada, dão uma freada, sabe? E vamos em frente, tá bom? Cada um, nós estamos em 6. Cada um de vocês eu vou chamar, tá bom? A gente vai se comunicando. Quando terminarmos de falar, tá? Os 6, né, ou todos que estejamos aqui presentes, nós vamos ter em torno de meia hora, 25 minutos. Temos 2 horas de trabalho, de interlocução, portanto, 15 minutos cada um, tá bom? Nós vamos ter essa meia hora onde nós vamos ter um bate-papo e as perguntas virão por onde? Pelo chat do YouTube, tá bom? Vocês mandarão por lá e a gente vai conversando ali. Todo mundo preparado aí, gente? Né? Então, deixa eu sair daqui, vir para cá. Aqui agora, cadê vocês? Aqui, ué, por que não estão aparecendo? Ih, aqui agora, tudo bem? Então, vamos lá. Constança de Lucas. Você é a primeira, né, Constança? Tá? Tá com você a bola? Vou te pedir um favor. 2, 3 palavras sobre você e manda ver que eu já estou ligando o teu timezinho aqui. Constança, com você, tá bom? Obrigada. Deixa eu falar o tema, acho que fica bacana, né? Desenho de dentro para fora. Bacana o tema, hein? Isso. Vamos lá, está com você. Quem é você? Obrigada. É um prazer estar aqui no simpósio, né? Eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou artista, professora, dou aulas de desenho na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. A minha formação é em São Paulo, da graduação em licenciatura em artes plásticas, poéticas visuais, pós-graduação na ECA, em termos de mestrado e doutorado, né? Hoje eu venho aqui conversar um pouco sobre essa experiência de pesquisadora de desenho e de artista professor. Então vou juntar essas duas questões. Eu achei mais interessante falar do que estar a apresentar várias imagens no momento. E gostaria também de ler um pouco o texto que eu escrevi, que foi aceito aqui no simpósio, tá? Uma das questões mais importantes são as anotações sobre desenho com pensamento. Então, toda a minha pesquisa é à volta dessa questão do desenho com pensamento. Eu vou passar a ler um pouco o texto. Desenho é pensamento, é linguagem, é comunicação que emite uma mensagem e alguém a recebe, interpreta conforme seu repertório artístico. Mais do que uma habilidade manual, o desenho é pensamento.
Na construção destas anotações sobre o desenho como conhecimento humano, procurei ler textos de autores que auxiliam a refletir sobre essa prática artística. Nos processos criativos, trabalhei com a questão com a Cecília Almeida Salles, com a Fargo Strover, são autoras que eu normalmente trabalho com os meus alunos e também na parte da minha pesquisa. Eu trouxe também alguns textos de outros autores, como o tal Jean Saber, do Cláudio Mubarak, mas eu não vou ficar a ler todas as citações, porque não ia dar tempo, então eu vou passar a ler pedaços do texto, tá? Que são que eu acho mais fundamentais. Depois vocês vão ter a oportunidade de ler o texto com todas as citações, tá? Desenhar vem de dentro, é uma longa conversa que se partilha. A linha é elemento primordial do desenho. Linha também invenção humana que constrói narrativa visual, conta os estarmos vivos dentro do instante que não se repete. Então, essa é a importância fundamental de nós estudarmos o que se trata a linha como uma invenção humana. Né? Cada pessoa tem uma história, tem a sua trajetória, traz dentro de si memórias de ações que se perpetuam e renovam de discriminações diferentes em atuações culturais. Eu mesma, né, sou de origem portuguesa, moro ao Brasil há muitos anos e convivo com essas questões das memórias culturais na prática. São Paulo, por exemplo, a minha vinda depois para Campo Grande foi uma outra experiência, no centro-oeste, um outro Brasil mais profundo, muito enriquecedor, né? E isso cada vez mais está presente na minha preocupação de pensar essas questões de intuações culturais, as memórias culturais, né? Muitos de nós acreditam que ter maior acesso ao ensino é uma maneira de conseguirmos ter mais autonomia e liberdade. Liberdade de trabalhar e opinar, liberdade de escolher e pesquisar, liberdade de amar quem quisermos, liberdade de lutar pela paz. Na universidade, o exercício da liberdade de pensamento e de produção de conhecimento é um desafio permanente, através da aquisição e produção criativa de saberes. Para tal, precisamos ampliar os horizontes da comunidade académica como um todo. Os professores não podem ser apenas transmissores, precisam ser criadores de conhecimento e capazes de incentivar seus alunos a serem mais atuantes e curiosos, relacionando conhecimento e vivências num ambiente criativo, abrindo mais espaço para os estudantes através da adoção de práticas pedagógicas que privilegiem e estimulem a criatividade. A prática criativa provoca um maior interesse em aprender e refletir de forma crítica. Leva ao desenvolvimento das potencialidades individuais de criação por uma maior interação com as comunidades e fomenta posturas mais ativas e transformadoras da realidade. No desenho contemporâneo, a criatividade passa pela capacidade de relacionar conceitos de diversas áreas de conhecimento humano e encontrar soluções diferenciadas na resolução de problemas, na inovação dos fazeres e no rompimento dos estereótipos passivos. O aprendizado do desenho artístico se constitui na aquisição de códigos visuais, repertórios bastante flexíveis. O entendimento e a interpretação poética se expande e acontece o desenho autoral. A necessidade de criar é muito diferenciada e a recombinação dos elementos que nos rodeiam é que impulsionam a ação criativa. Um único desenho tem múltiplas formulações poéticas possíveis. A liberdade de sonhar, desenvolver sensibilidades, reconhecer processos criativos é aprendizado constante. É muito na questão de não entrar dentro da questão. É o desenho artístico, autoral, na construção de uma gramática própria. Essa é a intenção de todo o trabalho dentro do ensino e da prática artística, né? A relação estética com o desenho, para muitas pessoas, está frequentemente ligada no processo preso a conceitos que remontam aos séculos anteriores ao nosso século XXI.
veem o desenho como representação da realidade. A maioria das pessoas ainda se encantam com efeitos técnicos próximos do realismo e outras ideias relacionadas apenas à habilidade manual, sem conseguirem entender quebras e outros ritmos de olhares sobre o que nos rodeia na construção de caminhos visuais dentro do desenho artístico autónomo e mais instigador para o observador. É a necessidade que a universidade tem, ou no caso a formação inclusive de professores de arte, né, de construir uma nova capacidade perceptiva, né, do que é a linguagem artística do nosso tempo. Né. O desenho como linguagem artística autónoma tem em si diversas possibilidades. O desenho pode ser representação linear de objetos do mundo visível, assim como de conceitos invisíveis, como as sensações e sonhos aos quais o desenho dá forma visível. O ato de desenhar é resultado de uma relação direta entre pensar, olhar, ação e possíveis resultados. São muitas e diferentes formas de representar o mundo, diretamente ligadas à percepção artística de cada um. O desenho é desencadeador de formas, sentimentos e conceitos e novas maneiras de perceber o cotidiano. Nós nos orientamos de acordo com a expectativa, desejos e medos, sobretudo de acordo com uma atitude no nosso ser mais íntimo, uma ordenação interior. O desenho é a expressão humana que dá forma e potencializa as capacidades criadoras do ser humano em todas as suas atividades. Estas afirmações, aqui vou beber diretamente também na Feiglstrover, né? O comportamento de cada ser humano se molda conforme a cultura, a memória histórica, no contexto em que está inserido. A memória é também construída a partir do acesso a diversos conhecimentos em espaços de ensino, além de conteúdos visuais e textuais, podem proporcionar o convívio e a experimentação do desenhar, acrescentando diferentes e contemporâneas abordagens, como a valorização do processo, e não apenas o produto finalizado. A autonomia do desenho é um processo experienciado com maior intensidade a partir do modernismo no fim do século XIX e que teve múltiplos desdobramentos no século XX até hoje. E muita gente parou no ensino do desenho no século XVIII, né, XIX. Né? A linguagem do desenho é potencialmente a melhor maneira de registrar experiências e aquisição de conhecimentos na arte-vida, com diferentes características transitórias e perenes. Os artistas têm o desenho como procedimento sagaz nos seus processos criativos. Sabem que o desenho tanto é processo como obra. O desenho como linguagem artística, que se estabelece por si mesmo, desvinculado de ser suporte de outras linguagens artísticas, como foi durante vários séculos, né, um desenho estruturante, né, de apoio a outras linguagens, não quer dizer que o desenho não esteja presente nas outras linguagens, mas é uma questão diferente. Né? O desenho está presente em todo o nosso cotidiano, tudo que está à nossa volta tem desenho. Né? Todos objetos, qualquer coisa que a gente se volte tem um desenho por trás, a roupa, as cadeiras, os móveis, enfim. O ensino do desenho pressupõe a ampliação de repertórios visuais. A nós, professores, cabe partilhar conhecimento da prática artística e da reflexão teórica, através da leitura de desenhos, observar composição, ritmo, direção, linha, intensidades, tramas, espessuras, temas, iconografias e estruturas gráficas que se intercruzam, possibilitando a criação de pontos entre desenhos de diferentes artistas e, assim, incentivar o fazer e o pensar artístico. No percurso do estudo sobre o desenho, há que dar a conhecer as reflexões de alguns dos artistas, muitos deles se têm interessado em registrar o próprio processo criativo. Em seu escrito sobre a arte, Matisse escreveu sobre o desenho que deve ter a força da expansão que vivifica as coisas que o rodeiam.
eu trouxe mais só o Henrique Matisse e trouxe também a Louise Bourgeois. Por uma razão, a Louise Bourgeois ela tem uma presença muito grande no trabalho dela, ela influenciou muita gente e durante todo o percurso de vida, e foi longeva, ela viveu quase 100 anos, né? Ela manteve consigo os cadernos de desenho, os cadernos de ideias, os cadernos gráficos. O desenho sempre esteve muito presente, né? Então, Louise Bourgeois, no seu cotidiano, mantinha cadernos de anotações com desenhos e textos quase diários. Neles registrou sonhos, insónias e reflexões sobre o seu fazer artístico. A artista tinha alguns temas recorrentes, como a aranha, a mulher e a infância. Consciente dessas temáticas repetidas, a artista escreveu: sou fisgada por um tema e faço esboços e desenhos. Isso significa que a obsessão vai durar vários meses, depois desaparecerá e reaparecerá muitos anos mais tarde. Essa questão da repetição tão importante no aprendizado, na renovação, na criação e a valorização da própria repetição de ideias e de conceitos, que muitos estudantes têm muitos problemas, o facto de às vezes terem que repetirem ideias, conceitos, experiências, não? Todos os artistas repetem seus temas, a repetição faz parte do ato criador, a compulsão pela repetição faz parte do ser humano, é parte importante no aprendizado. São determinantes vários fatores dentro do processo criativo de cada pessoa. 2 minutos, sim? Por favor. Ok, então vamos lá. Vou saltar aqui umas partes e eu vou então mais para o fim. A questão da transmissão dos conhecimentos técnicos, né, que é bastante importante também, de nós aliarmos a discussão teórica com o conhecimento técnico das linguagens artísticas, o aprendizado com o tradicional é fundamental no contemporâneo, né, essa mescla, né? E eu vou só então fazer o fechamento, né, que diz, muitos perguntam de que é feita a alma dos desenhistas. Certamente respondemos que a alma é desenhada a cada instante, desenhos que se aglutinam no emaranhado compositivo de elementos na síntese de multiplicidade da linha, do gesto, de um traço. Desenho é a materialização de ideias, sem desenhar o ato de tornar visível um pensamento, independentemente dos meios usados. Desenhar requer aprender a olhar interna e externamente o que nos cerca. Percursos criativos acontecem a partir das combinações diferentes com os elementos que captamos, que nos sensibilizam e constroem nossas memórias visuais e sensoriais. As memórias são fonte da imaginação que alimenta o ato de desenhar de dentro para fora. Obrigada. Cumpri o meu tempo? Uau, terminou. Você terminou antes. 26 segundos antes. Obrigado, querida. Muito obrigado. Foi muito bom. Bem, vamos ter o que falar depois, hein? Questão do pensamento, memórias culturais. Vamos ver. Caro Emerson Persona, tá aí presente, cara? Tá com você. O Emerson ele vai falar a respeito do desenho por todos os lados. Cara, complexo, hein? Tá com você a bola. Vamos em frente aí. Tá, oi, pessoal. A minha fala tem a ver com uma forma até de continuidade com o que a Constância estava falando, bem legal, né? E muitas das coisas que eu estou pensando acerca do desenho, a Constância acabou tocando nesse assunto, né? Então, meu nome é Emerson Persona, Persona que é o sobrenome de família mesmo, não tem nada a ver com uma apropriação do Bergman no filme, né? Enfim. E eu sou um artista visual formado pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná, trabalho com pintura, desenho e colagem, né? Meu mestrado é em Tecnologia e Sociedade, Mediações e Cultura, na UTFPR, programa do PPGT, e agora eu faço doutorado, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha apresentação. Eu fiz um recorte, não citei todos os autores que eu usei, né? Mas vamos lá então. Então, agora eu vou... Apresentação de slides, não é isso? Ah, isso, ótimo. Aí, do começo. Isso. Aí. Ficou legal, ficou bacana. Vai em frente, cara. Obrigado. Então, desenho por todos os lados, né? Como a Constância falou, desenho de dentro para fora, de repente estou pensando como que se expande, né? A própria Constância falou que o desenho vai estar ao nosso redor, né?
e eu vou tocar um pouquinho nesse assunto, tá? Então, eu vou ler algumas coisas que eu recortei do meu texto e eu vou discutindo na continuidade do meu tempo, né? Então, essa é a ideia de representação, né? Uma reflexão a partir do desenho, como o desenho, nos nossos dias, assumem cargas simbólicas, né? Muito diferente daquilo que era, como o desenho era pensado, né? Anteriormente, né? Eu também, no meu texto, estou falando um pouco dessa ideia do devir, né, que vai falar da trajetória do indivíduo, e como o desenho está criando relações discursivas a partir das nossas reflexões na arte contemporânea, né? Como se assume esse papel dentro da arte contemporânea, ok? Então, para começar citando o Giorgio Vasari, o Vasari tem um texto bem bacana chamado O Primado do Desenho. Vamos pensar que o Vasari ele era um artista, um dos primeiros pesquisadores que escreveram sobre outros artistas, né? Mas ele vai falar sobre o desenho e como esse desenho era uma forma de estar desencadeando outras formas de expressão, né? Então, o Vasari vai falar que o desenho, sem o desenho não aconteceria, né, propriamente a pintura, a escultura e a arquitetura, porque o desenho ele era tratado como uma forma de esboçar ou de levar a concretização de uma imagem, né, desejada, né? Então, pensar como esse desenho contemporâneo ele assume características próprias, se distanciando dessas práticas seculares, né, do que era pensado anteriormente. Como esse desenho contemporâneo ele assume uma autonomia discursiva, né? Assim como a pintura, assim como a escultura, né, a gravura, a performance, enfim, o cinema, a fotografia, como ele assume esse papel preponderante na maneira como a arte contemporânea mostra, propõe formas de reflexão e formas de estar sensibilizando a partir das imagens geradas, né, a partir do desenho. Essas relações, né, que são trazidas pelo desenho, pelo artista que produz essas imagens, né, a gente vai pensar que ao longo da sua trajetória, né, buscando, por exemplo, pensando na criança, como a criança se localiza dentro do espaço em que ela cresce, dentro do espaço em que ela se reconhece no seio da família, seja ela qual for, e como ela começa a se relacionar com essas imagens ao redor e como ela reproduz essas imagens à sua maneira, né? Como ela vai pensar essas imagens de forma a exteriorizar essas imagens no seu pensamento, no seu feitio, né? Então, vamos pensar que essa imagem, antes de ser produzida por um artista, ela vai ser pensada, ela vai ser vivenciada, né? Até a Constância falou da Feig, eu acho bem legal a fala da Feig, quando ela fala que criatividade é arranjar respostas para perguntas, né? A melhor forma de solucionar uma indagação. A Martine Joly vai propor que a imagem passa por alguém que a produz ou a reconhece. Formas de se reconhecer imagens ou se entender imagens está propondo que nós vamos acessar mecanismos, né, memoriais, que é o quê? Que vai fazer com que esse indivíduo, desde a criança até a nossa fase adulta, esse momento de hoje, vai estar construindo valores e agregando significados a partir das imagens que são vivências e experimentações, né? Então, o indivíduo se constrói pela imagem, né? A criança se localiza através da imagem, ela vai reproduzir o desenho do pai, ela vai reproduzir o cão, né? Ela vai reproduzir um objeto que lhe tem apreço no seu redor, e muitas vezes é interessante nós pensarmos como esses desenhos não são reconhecidos pelas outras pessoas, né? Na possibilidade da representação. A criança vê valor naquele desenho, né? Então, ela vai reproduzir o pai com 3 dedos, por exemplo, né? E ela vê significado e vê a possibilidade daquela imagem ser real, de ser verdadeira, né? Então, a criança percebe o mundo ao seu redor pela imagem. Ela agrega, muito antes dela ser alfabetizada, ela responde a esses estímulos através do quê? Do desenho, a forma como ela está
interagindo, né? É a sua primeira escrita, é a sua primeira noção de discurso, né? Quando a criança desenha, ela constrói a sua maneira, né? Vamos pensar como o Picasso falava, né? Que a gente leva anos para depois tentar desenhar como uma criança. Por quê? Porque a criança, ela não tem ainda os nãos, né? Ela só tem os sims, e os sims são as possibilidades e as verdades que são exteriorizadas pelas formas e pela maneira como ela pensa, né? Então, é livre de qualquer valor estético, a criança desenha a sua maneira, né? Ela cria formas das quais cria significados. Então, ela vai, claro, trazer aquilo que para ela é importante e ela vai expressar no desenho. Normalmente, as crianças desenham as casas, né? E todos aqueles... aquelas pessoas que as circundam. São espaços afetivos, né? São esses espaços afetivos que vão formar a própria construção do indivíduo, né? De um lado ao outro, até o momento em que nós nascemos e essas imagens são agregadas como valores, como significados, até o momento de hoje, né? Eles fazem aquilo que o Bachelard está propondo como uma base onde tudo vai ser construído, né? Então, o desenho na infância encontra um lugar decisivo no processo de construção do indivíduo. Volto a dizer que essa criança ela se localiza dentro daquele espaço em que ela está interagindo, né? Essa ideia do devir, que vários pensadores trabalharam com esse significado, eu trouxe aqui do Heráclito, que é a ideia de transformação constante, né? Então, se nós pensarmos como a criança se desenvolve até os dias de hoje, através de todas as experiências, experimentações, né, as relações que a vida propõe, como que ela se relaciona com esse desenho, como que nós nos relacionamos com aquela criança primária, né, aquela criança que nós fomos um dia que hoje, ela, de alguma forma, ela se reflete, né, naquilo que nós produzimos como artistas, né? Então, essa ideia constante e que de forma a transformar o indivíduo, é uma maneira também de eu estar propondo que não só nós nos construímos a partir do devir, como nós construímos também a maneira como nós vemos, não só construímos essas imagens através do desenho, mas como nós passamos a ver também significados a partir daquilo que vivenciamos a partir de outros artistas, né? Então, portanto, novas complexidades, novas visões de mundo, né? Se nós estamos pensando um desenho que estava lá, né? Pensando o Vasari, que era um desenho que era um processo de esboço para gerar uma imagem, é um desenho que estava lá atrás da tinta, né? Que é o começo, né? É claro que a gente pode pensar que a gênese desse objeto a ser construído é o pensamento, né? A intenção de construir a imagem, né? Depois viria propriamente o tal do esboço, né, que o Vasari está falando, que seria a forma de formatar esse pensamento, né, o que a Jolie está falando novamente, que pode ser citado aqui, é a forma de como eu reconheço essa imagem que eu vou propor em algum suporte, enfim, movido por alguma intenção, né. Então, hoje o desenho contemporâneo, ele passa a assumir um papel, como eu digo, de frente, de superfície, né, porque ele também é tão engajado quanto qualquer outra forma de expressão, né, como a pintura, como a performance, como a fotografia, como a gravura, né, e ele passa a ter um papel de protagonismo, relegando esse papel secundário que ele tinha anteriormente, né? Então, essa construção simbólica que a arte contemporânea está propondo, a partir das diversas experiências, o desenho está incluído, né? E eu trouxe um exemplo, né, do processo acadêmico que todos nós passamos, né? Então, do lado esquerdo aqui nós temos um dorso, né, de gesso, que ele é usado na academia, na Escola de Música e Belas Artes do Paraná, foi um presidente da Academia Italiana, né, para Belas. Esse torso ele é usado como forma de exercitar a maneira como nós vemos, né, pensando um pouco esse objeto que está no fenômeno, do tridimensional, que nós vamos passar para o bidimensional, né. Então, pensar o que? Volume, forma, achura, luz, sombra, né. Esse desenho do meio é um desenho que eu fiz a partir desse experimento na academia, né, foi a última prova de um ano, né.
O professor gostou bastante. E como é que esse desenho, a partir da direita, ele passa a ter um significado para mim muito mais livre, liberto de algumas questões e construções feitas na academia. Eu vejo a importância dos processos de aprendizado na academia, como que eu entendo a Shura, a construção de volume, e, de repente, quando eu estou, nesse momento, trabalhando ou pensando o desenho, eu trago todas essas experiências e vou tratar esse desenho à minha maneira, a maneira como eu percebo esse corpo e construo, né? Um pouco como se nós pensarmos o que o Greenberg estava pensando quando a gente tem que romper com a história da arte sem esquecer que ela aconteceu, porque nós somos frutos dessa genética histórica, né? Então, ó, eu vejo a importância dos exercícios no entendimento da imagem e vejo também a importância do rompimento de algumas questões para uma construção de um trabalho muito mais autoral, muito mais, como a Constância falou anteriormente, com algo muito mais significativo dentro daquilo que eu penso e vejo o desenho como algo, uma extensão minha, né? Então, o desenho, imagem e a experiência do ver, claro que a maneira como o artista produz a imagem tem uma relação muito grande com aquele que vê a imagem. Se eu tenho uma construção simbólica de vida por uma experiência de anos, todos nós, enfim, aqui temos, né? A maneira como nós vemos pode não corresponder. Caro Emerson, 2 minutos. Já, meu Deus do céu. Já? É que está muito bom, mas 2 minutos. Vamos Jesus, lá. vamos em frente. Então, ó, o campo expressivo e interpretativo das imagens se torna muito mais plural hoje em dia, porque a maneira como eu reajo à imagem, né, tem a ver muito com a minha própria vivência, né, reconhecer algum significado da imagem antes de tudo, reconhecer valores vividos antes vividos, né. Aqui novamente estou pensando como a arte contemporânea, ela propicia o desenho no design, na estamparia do tecido, na maneira como nós cortamos o tecido, seccionamos a imagem, construindo outros significados a partir dessas linhas que são de secção, né? Reconhecemos o desenho na gravura, na pintura, na fotografia, nas performances dos corpos enfileirados, né? O desenho está presente em tudo, né? Portanto, né, o desenho contemporâneo está se relacionando cada vez mais de diferentes formas discursivas, ele rompe com a tradição e passa a ter uma autonomia, né? Ele vai migrar aqui para a pele humana, através das tatuagens, ele vai migrar para os tablets, né? Pensando em outros tipos de materialidades, né? O desenho passou a ser um meio muito importante, expressivo dentro da arte, né, para os artistas, e ele assume territórios muito mais plurais, né, rompendo com essas formas muito mais enraizadas e engessadas do próprio desenho, né? Então, eu acho que é isso, eu consegui resumir aqui. Agradeço o tempo que vocês me deram e vamos em frente. Obrigado, gente. Beijão para todo mundo. Que pena cortar, né, meu amigo? Mas não, mas fechou. Você foi bacana, foi bacana. Agora, cara, eu achei bonito da tua parte conversar com a Constança, muito legal isso, tá? Agora, depois eu quero falar sobre Heráclito e Greenberg, muito interessante, hein? Obrigado. Thelminha, tá preparada aí, querida? Faz um positivo para mim, deixa eu ver, tá, né? Só um minutinho, eu estou Tá bom. compartilhando aqui. Tá bom. Compartilhou? Compartilhou, você consegue agora tela cheia? Certo? Tá vendo direitinho? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo muito bem. Os slides estão prontos. E a querida Thelma Azevedo vai tratar para nós. Gente, não estou marcando o teu tempo ainda, que eu vou ter que ler o teu título, tá? Tá bem. Imagem dialética no retrato invertido cubista ou fantoche pin-up na cross media em Mark Napier. Nossa, Mark Napier, bom. Ele é de onde? Ele não é de Nova York, né? Ele é de New Jersey, sim. Deixa eu marcar teu tempo. Iniciando, fala um pouquinho de você. Com certeza, ele conversa. Tudo bem, ele conversa com o trabalho do Emerson, Novas Materialidades. Boa tarde, meu nome é Thelma, eu sou doutoranda no programa Interuunidades e Estética e História da Arte da USP.
E essa apresentação do estudo PAN 2.0, como o querido Olívio falou, imagem dialética no retrato invertido cubista ou fantoche na cross-mídia do Marc Napier, de 2009. Esse trabalho consiste na apresentação circunstanciada do contexto de proposição da obra, isso em 2009, e do contexto atual em que ela é analisada, 2020, momento atual, 2021, e também corresponde a uma fração da minha tese de doutorado, que trata da averiguação de imagens enigma em 3 poéticas digitais distintas, e o PAN 2.0 é uma delas. Bom, diante da banalização da produção, consumo e descarte de informações pela rede, é investigado nessas obras o contexto de exceção ao que nos é disponibilizado pelos veículos hegemônicos de comunicação e se transformou na padronização de comportamentos e na utilização das redes sociais e aparatos digitais na atualidade. O título do texto refere-se à imagem dialética, e eu cito imagens enigma como minha pesquisa de tese de doutorado. Esses são conceitos que contemplam proposições que fogem da uniformização, produção acelerada e obsessência da lógica mercantil, que perpassa o nosso cotidiano, mediando os acessos e valores sociais pela rede digital. A pesquisa é fundamentada no conceito de imagem dialética de Walter Benjamin, no qual o ponto de partida da crítica suscitaria entre a atenção e o trabalho ativo da memória, em que a fruição ocorre pela atenção entre o teor factual da imagem, que é uma característica da imagem quando proposta, e o momento atual, confrontando perante a obra. E nesse instante emerge um estranhamento que se desdobra conscientemente. Filósofos contemporâneos e suas proposições também fundamentam o estudo como o conceito de imagem crítica de Didier Huberman, como o momento de desvelamento das contradições, o momento de crise, em que o caráter único e repetível, mediante a imagem, se manifesta enquanto sintoma. E Ricardo Fabrini, que enfatiza a resistência perante a padronização, a assimilação fácil e condicionada das imagens dispersas na rede, e nesse caso, a obra de arte está no campo do indecifrável, do segredo. Assim como o conceito de imagem pensativa de Jacques Rancière, em que o trabalho crítico racional e consciente possibilitado pela fruição estética é destacado. Bom, esse é o artista. O livro chamou de Marc Napier. Eu ponho Napier porque eu acredito que ele tem ascendência francesa, e eu estudei com esse nome e continuo falando. E ele é um artista plástico, programador, que, segundo ele próprio, ele se interessa por temas como poder e controle, propriedade e território na internet. Napier acredita que o ambiente digital colabora para acelerar a transformação da arte ao longo do tempo, tornando-a ativa não apenas porque suas proposições são contingentes à matéria-prima produzida pelos internautas, mas pelos desdobramentos que a leitura pode alcançar em contextos sociais diversos possibilitados pela rede. Além disso, segundo Napier, a internet tem o potencial de se tornar um espaço público da arte, pois promoveria a democratização de acesso e a sua divulgação. Em 2008, ele propôs essa musa digital que eu estou citando agora no estudo, mas anteriormente ele já havia programado estruturas bidimensionais que se deformavam na interação através da interface digital, tornando possível manipular estruturas de ferro e concreto. Esse é um vídeo do YouTube, para quem tem interesse, depois eu disponibilizo o meu PowerPoint. O passo seguinte é o da utilização de estruturas e projetos arquitetônicos representando a força política e econômica de uma civilização, porque ele diz que, nesse caso, as arquiteturas ostensivas, elas demonstram seu poderio através de estruturas extremamente densas e de difícil manipulação, o mais alto possível na arquitetura da cidade. E eu, depois de pesquisar e se interessar por esse tema, Napier se interessou pela unidade arquitetônica elementar aos seres humanos, ou seja, o corpo humano. A obra PAN, também chamada de New Media Venus pela internet, ou PAN 2.0, que se desdobrou PAN Sofa, PAN Reflected, PAN Stamped, compreende desenhos atualizados de sua musa, cujas imagens são compostas de pedaços recortados, colados, sobrepostos grosseiramente, formando uma animação a partir de um algoritmo que processa a citação nas redes sociais da internet de fragmentos do corpo de Pamela Anderson, que, segundo o autor, foi a primeira celebridade a vazar vídeos íntimos intencionalmente na rede e, na época, era a mulher com mais imagens na internet. O corpo humano é a estrutura elementar da vida, capaz de criações dadivosas e de grandes destruições. É objeto de desejo de dominação, segundo Napier.
por instituições e suas doutrinas ao longo da história. Sua representação do corpo feminino, que também se constitui como a representação de uma forma de poder, representa o poder da sexualidade e do desejo sexual. Hoje, 12 anos após a proposição da obra, também é possível entrever as camadas de informação existentes na imagem. A imagem em circulação de Pamela Anderson configura um produto da televisão e da internet, ou seja, os mecanismos de lucro mercantil se apropriaram de seu corpo e ele foi legitimado pela popularização e pela divulgação da narrativa midiática, reflexo das convenções sociais e das estruturas de poder dominante. Napier argumenta que se inspirou nas obras de pintura tradicional da Vênus de artistas como Ingres, Tiziano, Botticelli, Velázquez e Rembrandt, e o resultado foi uma mulher reformada por fragmentos digitais do seu corpo, vinculados na rede, formando um retrato invertido cubista. No caso de Pan, ao invés de desmontar a imagem em perspectivas diferentes, Napier reúne diferentes contextos em uma nova imagem titulada de Fantoche Pin-Up Cross-Media. Marc Napier é um dos pioneiros em arte na rede. Suas obras são manifestações visuais a partir de relações com banco de dados brutos, demonstrando que a estética de banco de dados é eficaz em suscitar padrões visuais de conhecimento, crenças e comportamentos sociais. De modo específico, Napier acredita que a arte é muito sobre esperar e saber que existem tantas possibilidades que podem acontecer nesse espaço. Porém, em uma entrevista em 2011, Napier relatou que a obra Pan não funciona na internet, pois não é interativa. Trata-se mais de desenhar usando elementos da rede. Ele a criou mediante a manipulação de dados e a possibilidade de desmaterializar o corpo e submeter partes menores para criar um corpo que gira no espaço. Nessa afirmação de Napier está implícita a expectativa do autor em relação à sua obra de arte e sua perspectiva funcional. Mostra também a contradição entre a afirmação de que a rede poderia ser o principal ambiente artístico devido ao alcance e às possibilidades e desdobramentos pela interação dos internautas, e em um segundo momento, de que existiriam obras que não foram feitas para circular na rede. Pan 2.0 deveria atingir metas, o que, segundo Napier, não aconteceu. Provavelmente a convergência entre arte e comunicação. Ele gostaria que a Pan viralizasse. Trata-se de uma lógica semelhante àquela das plataformas hegemônicas das redes sociais, que precisam do envolvimento dos usuários na produção, disponibilização de dados, na difusão da plataforma e de tempo de conexão para conferir audiência e poder de barganha comercial. Ainda segundo essa lógica, o acesso a diversas proposições artísticas em rede não seria um panorama relevante de êxito pela democratização e seus desdobramentos sociais, como foi mencionado, já que não correspondem aos marcadores de sucesso do capitalismo referente aos números econômicos. Em todo caso, a confluência entre comunicação e arte traria uma nova discussão, uma vez que não garante a integridade da proposição estética, como essa citação que eu coloco aqui na apresentação. As grosseiras e descontínuas conexões entre as linhas de fragmentos do desenho do corpo de Pan constituem formas imprecisas, lacunares, interrompidas do corpo humano. Na rede, esses fragmentos, buscando seu encaixe ideal, testemunham como as informações formadas por dados aleatórios na internet podem configurar impressões restritas, desconexas e estereotipadas. Em rede, as citações dos internautas sobre a mulher Pamela Anderson recuperam fragmentos seriais, pois acompanham pensamentos seriais, repertório das narrativas midiáticas repetitivas que dizem respeito ao ideal de beleza e aparência física retratada segundo Napier, pela celebridade feminina que estava em destaque em seu país, como ideal de representação do corpo de uma mulher. Pela obra, o conceito de corpo é retomado na forma de uma imagem tosca, desmazelada, na qual Pamela Anderson é reconhecida pelos atributos processados pela indústria do entretenimento e todas as suas ramificações. A repetição das partes sintéticas do corpo e sua reafirmação seria uma estratégia de condicionamento pragmática à excitação. Tais símbolos repetidos resumiriam o sexo destituído de sua complexidade e totalidade corpórea. A sexualidade revela-se como uma estrutura de permuta total ou simbólica amalgamada nessas imagens. A internet atualmente corresponde a uma vitrine de consumo ubíquo e é condizente com o gigantesco shopping center no qual está imersa a obra de Napier e condensa algumas mercadorias dominantes, tais como relações de poder, o patriarcado, os mandos e desmandos do feminino presente nas estruturas sociais e, por consequência,
encontra representação nas redes sociais digitais, locais de produção de mercadoria, de valores, de crenças e de condutas. Vamos ver se vai rodar. Com esse desenho grosseiro do corpo de uma mulher, resumida a um símbolo sexual, atribuída nesse caso ao corpo manufaturado de um personagem de um produto de televisão, cujos fragmentos condensam valores e mercadorias que englobam vários elos da cadeia de produção, Napier apresenta o ápice do fetichismo mercadológico, que se materializa na representação do próprio corpo humano de uma mulher ou dos corpos modificados e reeditados para se assemelharem à linha de produção propagada pelos meios de comunicação. Nessa perspectiva, o sujeito de consumo transforma-se em objeto de consumo duas vezes manufaturado pela tecnologia. Uma vez por consumir os mecanismos disponíveis para a representação de um estereótipo, pela indústria farmacêutica, médica, indústria cosmética, indústria da moda e todas as outras que acumulam conhecimentos e técnicas, e na outra por utilizar a tecnologia presente na rede para enaltecer a produção alcançada, a fabricação da imagem do corpo. Na rede social, esses papéis de troca comercial são de difícil delimitação, já que o ser humano compra e também se vende simultaneamente, seja na forma de produção consensual de dados e na sua propagação, ou pelos dados privados que são cooptados. O consumo no ambiente digital, assim como as etapas pregressas do desenvolvimento do capitalismo, legitima as formas de poder dominantes. Por isso, a internet é um espaço de poder privilegiado que media as relações sociais, enquanto majoritariamente habitada por conglomerados financeiros, sem nenhum tipo de regulação do Estado, oferecerá aos usuários a lógica de mercado. E nessa lógica de troca desigual, que além de imposta, deflagra relações de poder, a obra de Marc Napier reflete a estrutura de poder do espaço, espaço entendido tanto como ambiente digital, mas também como uma forma de representação da unidade alimentar social, o corpo humano. Disseminado de modo acrítico e velado, uma vez que apresentado de modo lúdico pelas redes sociais. O 2.0, como uma obra contemporânea, é local de revelação dos paradoxos conferidos às instâncias de poder. Por fim, a obra Pan de Marc Napier condensa que a cultura corporativa que domina a internet espera do papel da mulher. É a síntese de como uma mulher pode ganhar notoriedade e vender produtos, o que hoje em dia é sinônimo de ser bem-sucedida. Com o excesso de novidades disponíveis na rede, a referência de Pan, de 2009, já se perdeu entre todas as outras celebridades femininas em evidência que tiveram seu trajeto baseado nos mesmos elementos chaves que delinearam o percurso da primeira, revelando repetições com ciclos de produção cada vez mais breves e eficientes. Seguem minhas referências e convido a todos a lerem o texto, assim como a professora Constança fez, que vai ser publicado nos registros do simpósio. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas envolvidas no 4º Simpósio Internacional Digital e Espaço de Mediação, aqui representados pelo Olívio, e também gostaria de agradecer aos colegas que apresentaram seus trabalhos nessa tarde de segunda-feira. Deixo meu e-mail, e é isso. Uau! Bacana o tempo, hein, então? Bacana. Bem, olha só, querida Thelma, essa tua questão da imagem dialética, né, e a arte real versus virtual, mais ainda, me pergunto eu, né, aonde existe e o que é esse mercado, acho que vai dar muito para o pessoal te questionar. Bacana, Thelma, muito bom. Como sempre, né? Como sempre. Então, vamos andando aí, pessoal. Agora temos um trimurte aí, nós temos 3, né, expondo para nós aí. Cadê a Ana Feitosa? Já apareceu, está com um batomzão bacana, muito legal. Oi, sou eu que vou apresentar hoje. Ah, só você? Eu pensei que era só uma pessoa. Mas eu vou citar o nome dos teus colegas só para fazer a manutenção, por gentileza, tá? O Caio Gabriel Souza deve ter tido algum problema, então vamos entender. E a Shelda Gomes, falei certo o nome dela? Falou certo. Falei, tá. Então, eu acho que eu entendi errado. Pensei que era só uma pessoa que queria apresentar mesmo. Que eles estão assistindo e estão acompanhando. Ah, entendi. Porque me passaram assim, tá? E como eu cumpro, tá bom? Eu te peço desculpas, tá bom? Então, o teu tema, desenho coletivo como invenção, experimentação e crítica da arquitetura e do urbanismo. O título eu falei certo? É intervenção.
né? Intervenção. Isso. Ah, intervenção. Obrigado. Nossa, quantos erros. Meia culpa, tá bom? Aninha, tá com você, tá bom? Ah, obrigada. Então, eu sou Fala um Ana pouquinho Negreiros. de você. Fala um Vou falar pouquinho. antes de abrir aqui o slide e compartilhar. Eu sou a Ana Negreiros e eu sou professora de arquitetura. Sou formada aqui, estou aqui em Teresina, no Piauí. Sou formada pela UFP, tenho mestrado pela URGS, que é a Federal do Rio Grande do Sul, e agora eu estou fazendo só um momento, vou tirar o gato aqui. Estou fazendo o doutorado na Pode Federal deixar da o gato, que a Paraíba. gente gosta de gato. Não tem problema. Somente só por favor, se aparece a tela com, Tá, com, apareceu já, tá a com tela cheia. a Ok. tela cheia. Pode Ótimo. andar, pode andar. Obrigado. Tá. Então, esse trabalho foi desenvolvido por mim, por Caio e por Sheldon, e eles são meus alunos, e são jovens que iniciaram o curso em 2019, né? Deixa eu botar o tempo também. E a gente dividiu o nosso trabalho em 4 momentos. É uma experiência que nós fizemos com a turma toda, no último semestre antes de começar a pandemia, né? Então, eu sou arquiteta, falei que minha formação é toda na área de arquitetura, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar nessa mesa, né, com os colegas, e eu vejo que eu tenho muito que aprender com os profissionais, né? Enfim, então, voltando aqui para o trabalho em si, a gente dividiu o nosso trabalho em 4 momentos, que é aprender o espaço como experiência, e a experiência como desenho, e o desenho como intervenção. E como o Gil comenta, né, quando a gente reflete sobre as nossas experiências, é quando a gente realmente aprende. Então, para começar, eu gostaria de falar sobre aprender o espaço, e tenho que dizer, tenho que localizar vocês, né, que tudo começa com uma disciplina do curso inicial, uma disciplina dos calouros, intitulada Oficina de Plástica, que visa apresentar esses conceitos fundamentais da arquitetura e do urbanismo. Eu tenho uma versão oficial para falar, que é para falar de metas e objetivos, mas eu acho que eu prefiro falar uma história que me ajuda a explicar também os meus interesses de pesquisa. Quando eu iniciei a docência em 2011, eu ainda estava finalizando o mestrado, eu tive uma certa frustração, algumas, né? Acho que professor no Brasil, enfim. E uma das frustrações que eu estava tendo era porque eu não conseguia fazer com que os alunos se expressassem, ou eles não gostavam de compartilhar, tinham uma certa vergonha, né? E dos próprios resultados, né? Mas eu tenho certeza que a culpa também era minha, que estava aprendendo a ser professora, enfim, formada em bacharelado, né? E que ser professor é meio isso, né? A gente rever os nossos valores para que a gente possa ter empatia um com o outro, né? E uma questão que eu me atentei é que os alunos talvez estivessem esperando uma continuação do ensino convencional, né? Claro que quando eles chegam na universidade muda muito, e nessa disciplina principalmente, porque um dos meus intuitos era que eles tivessem mais autonomia, responsabilidade pelo processo de formação deles, eu estava ali mais como mediadora. E a arte, né, como característica transdisciplinar que ela tem, foi basilar assim, para o desenvolvimento da disciplina, né? Então, ela guiou as nossas atividades, e porque ela, enfim, favorece a gente rever os nossos conceitos e pensar criticamente, e nesse processo de formar cidadãos, né, nessa responsabilidade enorme dos professores, é importante que eles pensem criticamente. Então, os exercícios que a gente desenvolve buscam esse olhar atento no mundo em volta, para essa apreensão do espaço, né, questionando com profundidade. E, enfim, a disciplina busca se promover de linguagens, e aí eu coloquei nessas imagens várias imagens de trabalhos, mas para mostrar meio que uma colagem, porque a gente trabalha de tudo, com maquete, fotografia, desenho, eles usam os computadores ou não, enfim, isso está relacionado a escolhas deles, relacionado a afinidades, a habilidades ou a condições econômicas, né? Uma universidade pública, a gente quer abraçar os novos alunos, com todo respeito, promovendo a liberdade e auxiliando esse desenvolvimento de capacidade de expressão. E eu acredito muito na afirmação da Fátima Freire, que fala que o objetivo do professor deveria ser de devolver o aluno para ele mesmo.
O gato está destruindo tudo, desculpa. Então, aí a gente vou passar para o próximo slide e falar sobre esse outro momento, que é o espaço como experiência. A sala de aula eu entendo como um espaço de experiência, no entanto, é importante sair para a cidade, estar imerso no espaço urbano. O centro da cidade de Teresina, como os demais capitais brasileiras, é um centro histórico e comercial. Então, é um espaço de disputa, né? E interessante para que os alunos entendam essas relações urbanas. Então, como o Palazzo fala, eu adoro essa frase dele, que ele fala que eu me experimento. Ups, Bruno, estamos com algum problema? Olá, pessoal, acho que a querida Ana e seu gatinho tiveram algum probleminha lá. Foi o gato. Obrigado, Bruno. Vamos ver se ela não vamos derrubá-la, não vamos ver se ela sai e ela entra de novo. Ó. Vamos aguardar mais um pouquinho. Esse é o terceiro incluído. Já que ela falou a respeito de transdisciplinaridade, né? É um conceito que a gente tem, que é o terceiro incluído. O que é o terceiro incluído? Sempre acontecerá algo que nós não estamos esperando. Vamos aguardar por ela 2h30 e aí a gente volta. Estou brincando, vamos esperar mais um pouquinho, né? Acho que ela travou. Deixa eu ver o que o Bruno... Bruno! Vamos esperar um pouco, né? Tá? Ah, que pena, estava interessante. E eu gostei do gato, viu? Gosto de gato com aquela máscara de preto e branco. Então vamos dar um minutinho a mais para ela. Enquanto isso, eu vou fazer um check-up aqui. Bem interessante a questão da constância, o caminhamento dela, o desenvolvimento, a questão toda de pensamento, memórias culturais, o Emerson, né? Eu gostei da questão do maleável no desenho ainda, principalmente em Vatsare, né? Bem interessante essa linha, todos nós acho que passamos por ele. E a Thelma, querida, aí a questão da dialética, essa questão do real do virtual, e agora essa questão TD, que a Ana está entrando para nós aí. Vamos dar mais um pouquinho de tempo, né? Então, vamos auxiliar os colegas, né, gente? Estamos aqui como um time, tentando trocar todos juntos, né? Deixa eu ver o que eu tenho aqui de recepção. Agora, um colega meu acabou de escrever assim para mim, continua de onde ela parou. Isso é amigo, gente, tá bom? Bem, pessoal, acho que it's time, né? Vamos dar sequência e caso ela entre, eu vou deixá-la para o final. Tá bom, então? Então, deixa eu ver, vamos lá. Pessoal, cadê o Diego? Diego, você está aí? Aparece aí, Diegão. Aí, Diego. Liga o som, cara. Aí. Olá, boa tarde, Diogo. Aí, Diogo. Putz, hoje, olha, cara, já é a terceira vez que eu dou um fora hoje, mas é normal, tá? É Diego. Ou é Diogo? Diogo. Quer dizer o M aí do teu Silva? O que é? Diogo de Moraes Silva. Tá bom. Ele vai falar para nós, públicos dos públicos, flagrantes da recepção em narrativas gráficas. Falei certo? Falou sim. Falou então aí. Então eu peço a você que você... Deixa eu pegar o som aqui, vou desmarcar o som da Ana, cancelado. Você vai apresentar? Oh. Diego. Então, quer colocar aí o som na caixa já, cara? Estou com o som já. Posso começar? Pode, está com você. Tá legal. Bom, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês, com quem está compartilhando essa mesa e com quem está acompanhando pelo canal do YouTube.
Eu me apresentaria como mediador cultural e artista visual. Nesse momento, eu desenvolvo a minha pesquisa de doutorado no programa Interunidades, Estética e História da Arte, e vou falar a partir de um recorte da pesquisa que eu estou desenvolvendo, prestes a passar pelo exame de qualificação. E, enfim, como me apresentei como mediador, né, é uma pesquisa que parte de inquietações, né, que venho cultivando e tentando enfrentar já há uns bons anos. E, nesse caso, eu entendo o desenho como uma ferramenta mobilizável para pensar processos documentários nesse campo de intersecção, né, onde obras, artistas, curadores, instituições e públicos interagem, e o meu interesse é poder produzir uma certa circulação para aquilo que os públicos manifestam nos seus atos de recepção. Então, quando a minha apresentação traz como título a ideia de públicos dos públicos, trata-se de tentar produzir uma dobra, né, no expediente da atenção, que é inerente, né, à recepção da arte, e deslocar essa atenção não pensando apenas em relação às obras artísticas, mas à própria forma de recepção dos públicos em relação a essas obras, né? Para isso, eu tenho procurado levantar referências bibliográficas, teóricas, narrativas críticas e historiográficas que tentam dar conta de pensar o que é a inclusão do público no escopo da obra artística, né, a partir de ideias que estão para além da noção de espectador, envolvendo as categorias de participador ou participante, interator, colaborador, né, e, ao mesmo tempo, olhando para autores que pensam numa dimensão mais operacional do público, nas suas formas de atração e, em alguma medida, de gestão nos ambientes institucionais, a partir de noções como público, visitante, consumidor cultural e turista. A minha pesquisa, ela tenta enveredar por uma chave que estranha essas categorias, na medida em que elas me parecem refletir, sobretudo, os programas artísticos, por um lado, e, por outro, as agendas institucionais, né? Eu vou organizar a minha apresentação em dois momentos, a princípio tentando mapear por que caminhos a pesquisa está correndo, para, num segundo momento, apresentar 4 registros gráficos, tanto de outros artistas, como também alguns deles meus, que procuram dar conta de registrar, traduzir e fazer circular certos atos de recepção dos públicos que têm como uma característica comum o fato de não coincidirem com esses programas estabelecidos, vislumbrados pelos artistas e com as agendas institucional. Então, eu parto da premissa de que essas categorias, elas dão conta de refletir a dimensão propositiva, né? Então, autores como Júlio Plaza, Claire Bishop, Nicolas Bourriot, Simon Sheikh, são pesquisadores que, enfim, transitam, né, na área da historiografia e da crítica, e que se ocupam de fazer um tipo de análise crítica e historiográfica, tentando dar conta do que são as estratégias de diferentes artistas, de diferentes gerações e vertentes, no que tange à incorporação dos públicos no próprio escopo do trabalho artístico, pensando em outras formas de envolvimento, além da espectatorialidade, né, além da dimensão contemplativa. Por outro lado, nas categorias que vão dizer respeito a essa dimensão operacional, um autor que já foi citado aqui, né, o Fabrini, Ricardo Fabrini, mas também a Otília Arantes, também o Baudrillard, né, e também o Brian O'Doherty, né, cada um deles à sua maneira,
né, vão fazer um tipo de análise crítica dos modos como o espectador, o público, são incorporados, né, ao dispositivo, né, expositivo das artes visuais, e de que maneira ele, em alguma medida, acaba sendo submetido a uma série de expedientes, né, submetido a uma série de protocolos que, na visão, por exemplo, da Otília Arantes, né, seriam estranhas à experiência estética. Para isso ela vai, num texto bastante famoso, né, chamado Os Novos Museus, vai dizer que o afluxo, né, cada vez maior a partir dos novos museus, nos anos 70, com a inauguração do Centro Georges Pompidou, né, acabam sendo atraídos e geridos no ambiente institucional da arte menos como espectadores ou contempladores em chave estética e mais como consumidores, né? Faz parte da minha trajetória de pesquisa, né, entender isso como um certo diagnóstico de que esses autores que eu mencionei aqui, muito superficialmente, operam numa chave que eu estou identificando como crítico-normativa, né? Ou seja, eles procuram identificar certos padrões, tanto do ponto de vista da produção artística, como das agendas institucionais, dos programas institucionais, dos gestores culturais, né, para identificar esses padrões e, em alguma medida, fazer uma análise crítica a partir desses padrões e expectativas. A minha hipótese, que orienta a pesquisa, é que esse tipo de abordagem crítico-normativa tem uma espécie de ponto cego no seu retrovisor, né? Não consegue abarcar, representar e, portanto, fazer publicamente legível e abordável certas atitudes dos públicos, atitudes receptivas, que não se coadunam, né, que não convergem com esses padrões, né, que provêm dos programas artísticos, por um lado, e, por outro, das agendas e políticas institucionais. Então, o pulo do gato, se é que eu posso dizer que ele está acontecendo, né, é tentar mudar a lente de observação, né, e de dedicação, menos para o que os artistas estão propondo e o que as instituições estão constituindo como política, ou não só para isso, e também para os modos os mais variados, idiosincráticos, alguns deles estranhos e bizarros, com que os públicos, sobretudo não especializados, se apropriam, interagem com essas proposições e ofertas, né? Então é nesse sentido que eu me entendo, na condição de mediador cultural, como uma espécie de público dos públicos, né? Dedicando a minha atenção a esses momentos temporários, fugazes, muitas vezes invisibilizados, em que os públicos não especializados interagem com essas oportunidades culturais e com esses trabalhos artísticos, tentando conferir legibilidade a eles. Eu vou dar uma olhadinha só aqui no meu tempo, passei um pouquinho da metade, e vou então migrar para a minha apresentação para tratar de 4 exemplos em que não só eu, como outros agentes, de alguma maneira incorporam essa posição de públicos dos públicos e nos trazem alguns flagrantes, é assim que eu estou chamando, de atos de recepção visivelmente deslocados de uma expectativa da parte dos artistas e, em alguma medida, da parte das instituições. Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vamos ver se dá certo. Vocês conseguem ver a minha tela? Fechou, cara. Tá grande, bacana. E você Tá tem legal. ainda 5 minutos e 33 segundos, tá bom? Tá joia, obrigado. Nada. Então, eu começo por esse exemplo, né, de uma narrativa gráfica, né, de um cartoon desenvolvido pelo Pablo Helguera, que é um artista, educador mexicano, mas que vive e trabalha nos Estados Unidos, coordenou por mais de 10 anos a área de estudos acadêmicos no Museu de Arte Moderna de Nova York, no MoMA, e que entre as suas experimentações e inserções na esfera pública, tem essa série longa de cartoons
em que ele flagra e traz a público e faz circular cenas um tanto bem-humoradas, né, mas que de alguma maneira representam certas afrontas aos expedientes da arte, aos cacuetes dos agentes institucionais e artísticos, né, e um pouco traz para a gente aqui poder compartilhar como um registro documentário, né, uma situação em que um casal de idosos nova-iorquinos, numa galeria diante de uma obra, né, faz um tipo de trocadilho, né, dizendo que essa seria uma obra muito apropriada para uma temporada de furacões, porque ela é um desastre natural, né? Então, percebam que, enfim, há espaço nesse meu processo mediativo, né, através dessa lógica documentária, para lidar, inclusive, com situações de rechaço, de repúdio, de negação do público em relação à arte. Inclusive porque me interessa, e vai fazer parte da minha investigação do doutorado, né, tratar de alguns atos de ataque, de repúdio às exposições de arte no Brasil em 2017. Esse segundo exemplo, para eu poder me encaminhar aqui também para o final da minha apresentação, diz respeito a um registro de uma orientadora de pública do MASP, aqui em São Paulo, que escutou de uma dupla de visitantes, ao se deparar com uma pintura do Cândido Portinari, de que haveria uma suposta relação amorosa entre esses dois artistas, fato biográfico esse, inconsistente, né, que não procede, mas que, no entanto, nos provoca ou nos faz imaginar certas situações gráficas ou formais, que tem inclusive a ver com a própria experimentação dos artistas modernistas, né? E essa dupla de pessoas que visita a exposição diz que Cândido Portinari e Tarsila do Amaral supostamente tinham um caso amoroso e que eles se correspondiam mediante a deformação das figuras, sobretudo a partir da ampliação dos seus pés e mãos. E aí isso me deu ensejo para fazer essa sobreposição da figura do Abapuru com a figura do negro trabalhador numa plantação de café. Aqui o terceiro e penúltimo exemplo, né, de um artista, no caso de um artista de HQ, né, o Charles Schulz, da turma do Minduim, e nesse desenho animado, nesse roteiro de desenho animado de 1973, chamado Não Há Tempo para o Amor, Charlie Brown, a turma do Charlie Brown, não sei se vocês já viram esse desenho animado, visitam um museu da cidade, né? Contudo, em algum momento eles se dispersam em função de uma distração provocada pelo Snoopy, e uma parte da turma vai para um supermercado, enquanto que os irmãos Linus e Lucy Van Pelt acabam indo de fato para o museu, e o primeiro alerta que a irmã mais velha traz para o Linus é de que ele não deveria tentar se divertir, pois se tratava de uma situação educacional, de uma experiência educacional. Finalmente... 2 minutos. Ah, legal. Finalmente, um trabalho que eu desenvolvi no mestrado, que foi de acompanhar estudantes em exposições em diferentes instituições da cidade de São Paulo, nesse caso no Instituto Tomiotaki, em que havia uma série de pinturas geométrico-abstratas e que o mediador sugeria que os alunos contemplassem cada uma delas de maneira bastante atenta, né? E aqui uma sequência um pouco transicionado da primeira para a 23ª pintura, em que eles, de uma situação contemplativa, inicialmente obrigatória, partem para uma espécie de dança caótica, né? Então, a partir desses 4 registros, eu finalizo a minha apresentação dizendo que, se por um lado a historiografia e o discurso crítico identifica os públicos a partir dessas categorias consagradas e estabilizadas de espectador, participante, interator, colaborador, por outro lado, como público, como visitante, como turista ou como consumidor cultural, cada um desses desenhos nos daria a possibilidade de imaginar outras tipologias. No caso do casal de velhinhos, ou melhor, de idosos nova-iorquinos, teríamos, no caso dessa senhora, uma trolladora trocadilhista,
né? Essa seria uma categoria bastante provisória para dizer do ato de recepção dela. Aqui, nesse caso, da dupla de visitantes, em lugar de consumidores culturais, ou mais do que consumidores culturais, poderíamos chamá-los de fofoqueiros. Aqui, nesse caso, tanto os irmãos como o Minduim e a Pati, agora me esqueci o sobrenome dela, mas enfim, seriam não só visitantes, mas talvez mais do que visitantes, desavisados. E, finalmente, para terminar aqui a minha fala, em lugar de contempladores, nós teríamos os agitados. Enfim, concluo aqui dizendo do meu interesse em confrontar essas formas de recepção dos públicos que não coincidem com as agendas institucionais, com os programas dos artistas, mas que, por outro lado, nos cobram algum tipo de tradução para que a gente possa conferir legibilidade e produzir uma discussão pública a partir disso. Obrigado a você, Olívio. Valeu, cara. Vamos lá. Depois vamos ver se a gente conversa sobre essa questão da experiência estética aí. Interessante, hein? Interessante. Bem, Aninha, eu sei que você já voltou. Eu só preciso compartilhar minha tela, só um instante. Ah, pois não tem problema. Enquanto isso eu vou falando aqui. Valeu, Diego, já saiu. Aninha, eu sei que você voltou, aguarda um pouquinho, eu vou falar com a Néria, tá bom? Ela vai fazer a apresentação, aí você entra, você tem conosco aqui, na sua conta bancária, mais 7 minutos e 26 segundos, tá bom? Mas agora vamos conversar com a Nerian. Falei certo? Liga teu som aí, querida. Olá, boa tarde, é Nerian. Miriam, então peraí. Miriam, coloquei o acento aqui. A Miriam vai falar para nós sobre Tarsila sobre papel. Já explodiu aqui na tela, tá ótimo. Tá com você. Manda ver, querida. Muito obrigada. Eu gostaria, antes de começar, de agradecer essa oportunidade, agradecer a todas as pessoas que estão trabalhando pela realização desse evento. Bom, eu me chamo Nerian, eu sou doutoranda em História da Arte, eu estou no primeiro ano do doutorado, e a minha fala hoje, na verdade, a breve reflexão que eu vou apresentar, ela é fruto da minha pesquisa de mestrado, intitulada Tarsila Global, Releituras de sua obra, realizada entre 2018 e 2020 também na Unicamp, no IFISH. Bom, naquela ocasião, eu pude me dedicar ao estudo de algumas das exposições individuais dedicadas a Tarsila do Amaral, entre 2008 e 2019, analisando seus diferentes discursos. Hoje eu gostaria de pensar com vocês um pouco a mediação das produções sobre papel de Tarsila do Amaral. Bom, a produção sobre papel de Tarsila do Amaral, ainda que abundante, é parte inexplorada de sua produção. Estima-se que a artista tenha produzido ao longo de sua vida cerca de 1.750 trabalhos sobre papel. Pouco conhecidos do público e em mãos de colecionadores particulares, tais trabalhos começaram a irromper a esfera privada e nos últimos anos têm proporcionado novas possibilidades de leitura para o conjunto de sua obra. Se, de um lado, parte dessa produção permaneceu inacessível ao grande público, de outro, um significativo conjunto integra o rico acervo do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, alguns desde 1972, levando a cabo a sua missão, promover o estudo, a difusão e a valorização da arte no país. A crítica, mais atenta às suas pinturas, pouco debruçou-se sobre o farto conjunto de mais de 1.000 desenhos. Isso se deve, em parte, ora, as dificuldades de acepção do desenho enquanto objeto artístico, ora, as contradições acerca da autonomia do desenho no conjunto da obra da artista, visto frequentemente como ponto de passagem entre os fragmentos de realidade e a tela. Contudo, apesar da carência de reflexões que pensem mais profundamente esses trabalhos, contrasta-se a presença quase recorrente de sua produção sobre papel nas exposições individuais dedicadas à artista. Nesse sentido, a presente reflexão tem por objetivo analisar a presença destes trabalhos em suas mostras individuais, com destaque para as mostras exibidas entre 2008 e 2020, que estão aqui na tela. Tarsila Viajante, em 2008, é exibida pela Pinacoteca, Tarsila do Amaral, Inventing Modern Art in Brazil, exibida pelo MoMA, Tarsila Popular pelo MASP, e a mais recente exposição, Tarsila Estudos e Anotações, exibida em 2020 pela Fundação de Arte Marcos Amaro. Capturar o mundo ao seu redor, hábito que adquirira com Paulo Alexandrino, seu professor, em 1917,
permitiu à artista o exercício constante da observação e o desenvolvimento de sua poética. Tarsila, sempre munida de seu caderno de anotações, documentou suas inúmeras viagens pelo mundo, mas também as paisagens interioranas de seu país, tema de alguns dos desenhos. Os excertos de Brasis, capturados pelo olhar ágil de Tarsila, testemunham sua evolução. Neles, pode-se inferir a transformação de sua gramática, o vocabulário tarsiliano, que caracteriza suas vegetações, espécies animais e os temas brasileiros. Em 1924, ano em que realiza suas viagens modernistas, a artista, regida pelo espírito de descoberta de seu país, segue pelo interior do Brasil acompanhada do poeta Blaise Cendrars, Oswald e demais modernistas. A produção daquele período revela parte de seu itinerário, mas não somente. Suas formas, agora munidas de um sintetismo e firmeza, abandonariam o lugar intermediário entre realidade e pintura e passariam a existir como composição autônoma, segundo Barros. Dessa viagem que imprimiria em suas obras cores, formas e temas distintos, nasce Congonhas. Ali figura a pequena cidade mineira, suspensa entre terra e céu. O jogo entre as curvas das montanhas e os ângulos oblíquos dos telhados exibe o esquematismo simples de suas figuras que decompõem a paisagem em elementos mínimos. As janelas das casinhas, ora em arco, ora retangulares, em movimento diminuto, conduzem-nos à capela no alto da cidade. Naquele instante, quando o artista se volta para outros Brasis, diferente daquele da modernidade imaginada e das estradas de ferro, emergem de sua obra paisagens com sua flora tipicamente domesticada, como em paisagem rural. As palmeiras esguias e longilíneas encontrarão eco também em Congonhas. Diante da força poética de tais produções, faz-se necessário contestar o epíteto estudo, comumente atribuído aos seus desenhos. Parte deles, embora vistos como anotações ou meio de preparo, não se transformaram em pinturas, como destaca Brandão. Nesse sentido, observar o modo pelo qual tais produções foram mediadas permite localizar pistas importantes para a sua compreensão. Destacam-se, portanto, as exposições que, segundo Glissenstein, abre aspas, tornam-se uma forma dominante em nosso mundo e um único meio de acesso às obras de arte. Fecha aspas. Assim, um olhar atento a esses diferentes discursos trará à luz as dificuldades de compreensão dessas produções, bem como a transformação de certos postulados. Tarsila, entre 1926 e 2020, foi alvo de 32 exposições individuais. Apesar da ideia de êxito internacional projetada pela crítica local, tais mostras realizaram-se quase em sua maioria em território nacional, como demonstra o gráfico Exposições Individuais de Tarsila do Amaral entre as décadas de 1920 e 2010, com a exceção de um conjunto de 6 exposições individuais, divididas entre França, Rússia, Argentina e Estados Unidos. Sua primeira mostra individual realizou-se na célebre Galerie Percier, em 1926, espaço de destaque na cena parisiense. Naquela ocasião, para além das 17 obras expostas, a artista apresentara alguns de seus desenhos e, apesar de não serem discriminados pelo catálogo da exposição, o gesto de Tarsila revela o lugar de importância dessas produções. A exposição ocorre quase 2 anos após sua viagem pelo interior do país, em abril de 1924. Nesse sentido, ao apresentá-lo ao lado de suas telas, Tarsila concebe a sua produção como papel daqueles anos como obras autônomas e acabadas, dignas de exibição. Contrasta-se, diante da escassez de produção teórica específica, a realização de exposições dedicadas somente a seus desenhos. Nesse sentido, verificou-se que o conjunto de mostras localizadas, as 32 exposições, 25% delas prestaram-se à exibição de sua produção sobre papel. Dentre as 8 exposições listadas, faz-se necessário observar mais atentamente 3 delas. Tarsila do Amaral, Estudos e Desenhos, Desenhos de Tarsila do Amaral, Tarsila, Estudos e Anotações. Nesse sentido, este pequeno recorte permite que se evidencie sua entrada na cena museal paulistana, um grande escopo de sua produção em uma galeria de arte e, por fim, a exposição mais significativa até o presente, momento dedicada à exibição de seus desenhos. Em 1977, a Pinacoteca do Estado de São Paulo, que já dispunha da obra São Paulo, 1924, adquirida em 29, exibe mostra dedicada à artista. Tarsila do Amaral, Desenhos e Estudos, reuniu 13 trabalhos doados pela artista ainda em vida e configura-se como sua primeira aparição solo na instituição. Tais produções ainda não são compreendidas como trabalhos autônomos, como destaca Brandão. Foram mediadas como pistas de compreensão para sua obra. O
O boletim da Pinacoteca, datado daquele ano, em dezembro, informa que aquela era a ocasião de tomar, abre aspas, contato direto com uma forma da artista de aproximar-se de seus instrumentos de trabalho e de algumas questões próprias da linguagem gráfica, fecha aspas. Em 12 de agosto de 1985, a mostra Desenhos de Tarsila do Amaral, exibida pela Galeria de Arte na cidade do Rio de Janeiro, apresentava um conjunto de 80 desenhos que compreendiam os anos de 1920 e 1965. O catálogo da mostra fora prefaciado por Araci Amaral, que fazia ainda a defesa da função preparatória dessas obras não válidas em si mesmas. Finalmente, Tarsila, Estudos e Anotações, a maior mostra já dedicada aos trabalhos sobre papel da artista, exibiu, entre 14 de março de 2020 e 14 de março de 2021, um patrimônio de até então desconhecido do grande público. Tratavam-se de mais de 200 desenhos vendidos pelo marchand José Paulo Domingues nos anos de 1970. Se o título da exposição evoca a antiga prerrogativa acerca dos desenhos, ou seja, Tarsila, Estudos e Anotações, anunciadas em exposições anteriores, a mostra, apesar de resumir tais produções a estudos e anotações, admite em texto do catálogo novas possibilidades de compreensão. Regina Teixeira de Barros, curadora da mostra, pontua o caráter acabado de suas produções e destaca os desenhos finalizados das paisagens rurais e dos vilarejos interioranos, inserindo-os como pertencentes à categoria moderna. Para além das exposições dedicadas a estas produções, destaca-se um primeiro marco para sua compreensão. A mostra Tarsila Viajante, exibida em São Paulo e também em Buenos Aires, sob a curadoria também de Regina Teixeira de Barros e Araci Amaral. O recorte explorado privilegiou as viagens artísticas de Tarsila e organizou-se em 5 eixos, evidenciando, para além de suas pinturas, os desenhos resultados de seus vários deslocamentos. Desse mesmo modo, cada eixo colocava em cena paisagens distintas, ora aquelas do Brasil, representados pela artista, ora os registros rápidos, ágeis de suas viagens, como fotografias. Nesse sentido, os desenhos apresentados em Tarsila Viajantes configuravam-se o maior conjunto já exibido e inseria esta produção em diálogo com suas telas. Contudo, a apresentação de alguns deles ainda se encontrava vinculada ao fazer artístico de Tarsila, como, por exemplo, a apresentação de certos croquis. Após 10 anos de silêncio, a artista seria alvo de nova exposição individual, desta vez nos Estados Unidos. Tarsila do Amaral, Inventing Modern Art in Brazil, apresentou, entre obras de sua fase mais expoente, desenhos e documentos. Naquela ocasião, a instituição adquiriu a obra A Lua, primeira obra da artista a adentrar o seu acervo, e recebeu o desenho Estudo de Composição, figura 3, como doação. Embora o catálogo da exposição não discuta a importância de tais produções, a mostra exibe entre preparos e obras acabadas cerca de 41 desenhos dispostos em molduras ao lado das telas, ora evocando os processos de construção dos olhos, ora exibidos como produção autônoma. Nessa ocasião, exibiu-se também excertos de livros nos quais Tarsila figura como ilustradora. Por fim, Tarsila Popular, exibida pelo MASP, trouxe a público 39 desenhos da artista e seu catálogo, apesar de dedicar grande parte das produções teóricas para pensar as releituras da obra negra, apresenta o texto Traços de São Paulo na fase pau-brasil de Tarsila, em que Mari Rodrigues Bini pensa as representações da cidade de São Paulo a partir de um conjunto de desenhos. Cenas da Revolução de 1924, Panorama de São Paulo, também de 1924. E algumas ilustrações para o livro Pau-Brasil, além de telas. Nesse sentido, para além da exibição dos desenhos, a coletânea de textos oferecida pela exposição ofertada na ocasião da mostra oferece uma reflexão teórico-crítica. Finalmente, o levantamento efetuado evidenciou a presença de 8 mostras dedicadas à exibição das produções de Tarsila sobre papel. Efetuou-se, igualmente, o levantamento dos desenhos exibidos nas exposições entre 2008 e 2020. Lançar este olhar permitiu evidenciar o modo pelo qual as diferentes curadorias compreenderam seus desenhos. Nesse sentido, faz importante destacar as diferentes acepções do desenho da artista, vistos como meros preparos para suas pinturas ou como produções autônomas e suficientes.
As reflexões empreendidas por Brandão, por Bini, acenam para essa última acepção, juntamente com os textos de Barros. Isto posto, o gráfico Desenhos nas exposições individuais de Tarsila do Amaral entre 2008 e 2019 revela a porcentagem de cada expografia dedicada à exibição dos referidos trabalhos. Contrasta-se a abundante presença dos desenhos nas diversas expografias e as escassas produções teórico-críticas a esse respeito, para além daquelas produzidas por Araci Amaral. Nesse sentido, apesar da posição central ocupada pela artista... 2 minutos. Perfeito, concluo. Apesar da posição central ocupada pela artista, evidencia-se a necessidade de pensar os diversos discursos que emergem de suas exposições, com destaque para sua produção em papel, que ainda é desconhecida do grande público. Muito obrigada. Uau, não era para fechar tão rápido assim, né? Tá bom. Já estava no fim, Ivan. Tá bom, obrigado, querido. Eu que agradeço. Não, que isso. Ana, você está aí, Ana? Aparece aí para nós. Vamos tentar, Aninha? Eu só vou pedir para a Néria tirar a tela dela, por favor. Obrigado. Aninha, você tem mais 7 minutos e 26 segundos, tá bom? Nossa! Mas vamos, não, pera, não fique preocupada. Faça o que você tem que fazer. A vida é assim. E, de repente, em 1 minuto, você pode conseguir o que você quer, tá bom? Então, eu vou marcar aqui. Vamos embora, start. Já apareceu a tela para você? Já apareceu, tá ótimo. Continua o teu batom, manda ver. Então, vamos lá. Então, eu estava na parte falando que o palasma, uma frase palasma que eu adoro, que é tipo, eu me experimento na cidade, a cidade existe por meio da minha experiência corporal, e a ideia da experiência é fundamental no processo aqui com os alunos, né? De dar espessura ao tempo, como o Larosse disse, de dar tempo e espaço. E aí a gente faz as visitas, que são bem clássicas, e os meninos interagem no espaço. Eu fico de longe, eu não faço visita guiada, eu gosto mesmo que eles se percam no lugar, que eles se visitam. Eu ouvi o colega falando, né, é uma ação educativa, tem que ser divertido também. E aí, depois dessas atividades, eles vão desenhar, e o semestre inteiro eles fazem desenhos, né, sobre o lugar, com o olhar atento deles. Sendo bem rápida, eu gostaria só de falar dessa frase do Caio, que ele não está aqui, mas está assistindo, que eu achei muito, quando ele fala que caminhar na avenida é uma ação normal para qualquer teresinense, mas quando a gente vai com a intenção de observar, né, de estar naquele momento presente a tempo, se torna uma atividade diferente. Eu acho que todo mundo pode fazer isso nos seus espaços. E ele fala que tentar expressar os desenhos, todas as sensações vividas nessa atividade, seria o mesmo que descrever o cheiro e o som de uma cor. E que o ato de desenhar, ele entendeu que o ato de desenhar é muito mais que um processo gráfico, é também um complexo processo de interpretação, né? Eu vou comentar só sobre esse desenho bem delicado aqui da Sheldon, essas flores de abricó de macaco, que está no lado direito, que é uma árvore bem exuberante, que está nos jardins desse palácio aqui. O jardim é projetado pelo Roberto Guilherme. Né? E aí tem detalhes. Poxa, acho que a minha travou de novo, ó. Caiu, né, Evandro? É, uma pena, né? Vamos aguardar, vai. Só para descargo de ciência ou de consciência. Vamos dar um minutinho para ela. Alguém escreveu no chat aqui, é real, né, gente? É um novo momento, né? Esse estado híbrido que a gente está vivendo faz parte. Nós estamos com o tempo em cima. Deixa eu ver mais um pouquinho, Ana. Eu não vou contar piada, senão vocês vão me matar aqui, mas acho que nós andamos bem até agora. Vamos esperar mais um pouquinho ela. Né, tio Evandro? Certo? E o Bruno aí gostou do gatinho, né? Tá bom, gente. Bem, eu vou cortar a hora dela aqui, infelizmente. Vamos dar sequência.
Tá bom. Pessoal, vamos lá. Se ela entrar, pelo menos a gente troca com ela quando ela entrar aqui. Tá? Vocês não querem ligar todas as câmeras, explodir tudo e a gente não consegue falar? Tá bom? Vamos lá. Vamos tentar. Vamos ver se nós temos alguma pergunta aqui. Pois bem. Deixa eu ver aqui no outro sistema. Minha mãe ligou, mas eu não quero falar com ela, tá bom? E, bem, gente, eu vou fazer um apanhado geral, vou dar uma de acadêmico mesmo aqui. Eu acho que foi bem legal tudo o que aconteceu aqui conosco até agora. A questão da Constância ainda está com a gente. Aí a Constância, cadê o Emerson? Agora ele está de óculos. A Thelminha está ali de cabelo preso. A Ana, infelizmente, não está aqui com a gente. O Diogo, que era Diego, que eu errei, peço desculpas. E vamos ver, se eu errar o nome dela agora, ela me mata, né? A Nerian. Tá bom? Tá mais ou menos, né? Obrigado. Deixa eu ver que eu tenho uma... Tá. Deixa eu ver se tem alguma questão recente. Não temos, mas eu tenho. Eu tenho questões para vocês aqui, tá? Eu vou dar um checklist aqui. A Constância, ela mexeu muito comigo quando ela falou de pensamentos e memórias culturais. Foi bem interessante. O Emerson, essa questão, cito de novo aí, cara. Vatsari foi um cara interessante para mim, tem um lado oculto dele bem bacana, viu? Bem bacana, cara. Isso não se fala muito aí na vida, né? No livro dele de 1555, tá? Mas acho legal. E principalmente esse pré-tributo aí, no caso de Heráclito e Greenberg. Eu me debrucei muito sobre Greenberg, um cara que eu gosto. Thelma, adorei essa tua questão, quanto à questão da arte real e virtual, e a questão do mercado, Mercúrio, tá? Esse deus romano aí, é bem interessante. A Ana, infelizmente, ela entrou no TD, e o gato acho que mexeu com tudo. E o Diogo, essa questão do público, dos públicos, você mexeu bem com a gente, cara, uma coisa bem interessante. Eu até te perguntaria, né, o que é essa experiência estética? E a Néria, eu acho que é legal falar bastante da Tarsila, né? E quando você falou Roy Lichtenstein, né? Essa questão quanto à questão dele, o que é uma apresentação, né? Eu chamaria em japonês de mangá, que é um tipo de desenho, né? O que acontece, né, com esse surgir do mangá no princípio do século XIX no Japão, né? É uma coisa bem interessante. Ó, eu vou jogar aqui, nós estamos em cima, temos ainda 10 minutos, tá bom? Quem gostaria de responder sobre o que falou do desenho e a questão da estética? Quem levanta a mão aí? Desenho sobre eu posso a questão comentar, da Olívio, vou tentar ser pontual para todos termos tempo. Posso falar? Pode, manda ver. Não, isso é assim que é a vida. Você tomou iniciativa, mandou ver. Vai. Com os novos museus, né, você tem um afluxo imenso de públicos que são atraídos à revelia, muitas vezes, de uma iniciação no campo da arte. Com esses novos públicos, né, uma série de outras compreensões, uma série de outras réguas de percepção adentram os espaços de exposição, que não são necessariamente da ordem do estético, que tem a ver com uma postura desinteressada, distanciada, contemplativa e gratuita. Os consumidores culturais, né, para citar Otília Arantes, mobilizam valores do mundo comum, né, que não tem a ver diretamente com a disposição estética. Isso produz uma série de estranhamentos, uma série de desencaixes, uma série de problemas. E são esses problemas que têm a ver com uma condição pós-autônoma da arte, para citar o Garcia Canclini, que me interessa tentar apanhar. Então, se os critérios estéticos não vigoram para esses novos públicos não especializados, o que a gente vai fazer com esses atos de recepção estranhos e muitas vezes alheios à dimensão estética? Essa é a minha parte. Obrigado. Uau, eu acho que você trouxe para nós um contexto bastante complexo, hein? Ainda mais quando você cita Canclini. Eu acho que tem todo um peso ali que... Alguém quer complementar? Vamos lá, pessoal. Emerson, corre na frente aí, olha lá.
Fala, Constança, por favor, fala, querida. Eu acho que uma das questões fundamentais em relação à relação do público nos museus e nas exposições tem muito a ver com o sistema de ensino. E essa questão estética, que seria um desenvolvimento dentro dos próprios sistemas de ensino, que não prepara as pessoas para terem uma relação de conhecimento, de percepção de uma obra de arte, e seja ela de qualquer época, não só da contemporânea. Certamente a contemporânea é mais grave, porque é realmente menos contemplada com esse tipo de conhecimento. Então, nós, na formação dos professores de artes, na formação da população, que são os professores de arte do ensino fundamental, do ensino médio, etc., eu acho que a chave estaria mais por aí. Essa questão estética ela é extremamente importante, né, no desenvolvimento do conhecimento dentro do processo de ensino. Então, eu acho que nós, como tanto produtores, artistas, como professores dentro da área, nós temos que ter consciência da importância desse segmento da população, que é um todo, que é um público de uma forma geral. A arte ela tem que ser mais partilhada em termos conceituais com a população, mas dentro do sistema de ensino, tá? Então, essa que eu gostaria de fazer esse comentário, que acho que é um dos grandes problemas que nós temos, é que as pessoas não têm preparação. Olha, você tocou realmente em algo profundo e importante. E lembrando que educare, né, educar é o ato de conduzir, né? Quem conduz, quem é conduzido, né? Lembrando do Champ, observador e observável, né? São contextos grandes, interessantes. Vamos lá, mas quem está aqui para falar não sou eu, são vocês. Quem mais de vocês gostaria de complementar o que os colegas disseram? Olha, Vai. Eu acho que o que a Constância falou é algo que eu acredito piamente sobre essa responsabilidade de incutir desde a criança esse olhar sobre o significado da arte e o valor da arte dentro da sociedade. Eu acho que começa ali, a gente cria público, a gente cria futuros artistas, a gente cria futuros professores, e mostrar que a arte não é apenas algo que se faz no momento de distração, no momento em que você quer se distrair, mas não, que essa arte, ela circunda toda a sociedade, constrói significados, constrói cultura, onde a gente se insere, onde a gente está vivenciando, enfim, tudo que está acontecendo, as políticas, tudo. Então, eu acho que preparar a criança é preparar público para a arte, preparar quem vai valorizar e dar continuidade a esses pensamentos, né? Então, é isso. Eu e a Constância estamos antenadíssimos hoje. Beijão para ti. Vocês se conhecem? Não. Então troquem, que é muito legal, bacana, bacana. Bem, agora, Thelma, Nérian, e aí, queridas? Vamos lá. Temos ainda mais 6 minutos ainda, ó. Não, Olívio, eu não tenho como falar que a fala dos meus amigos não são falas que contemplam todas as questões, ou grande parte delas referente ao nosso novo contexto, porque ele é muito sobre educar mesmo, sobre você se reconstruir, sobre possibilitar novas subjetividades, sobre entender como esses processos são feitos, como que eles cerceiam e discriminam pessoas, como eles podem ser realmente processos mais humanizados e todos esses. As artes, elas fazem parte do nosso cotidiano, então elas permeiam a lógica capitalista, claro que sim. E como que a gente pode subverter isso de uma forma que seja uma forma que não exclua, não discrimine, mas que possibilite realmente uma emancipação e uma formação subjetiva e uma construção de uma realidade que nos aponte mudanças, né? Não tenho o que dizer a respeito da fala dos meus amigos, eu só tenho que contemplar e é isso aí. Ainda bem que ela não tem o que dizer, hein? Muito bom, querida. Muito bom, muito bom. Está com você. E aí? Fala um pouquinho para nós. Eu concordo, estou de acordo com todos os meus colegas. Eu acho que, sobretudo, a fala da Constância levantou pontos importantes a respeito da educação, né? Pensando, então, nos museus.
e, sobretudo, nas exposições, eu acho que é importante a gente começar a pensar as exposições como objetos passíveis de serem estudados também, né? Então, acho que é um outro ponto, né? Um outro domínio que vem surgindo na história da arte já há alguns anos, a história das exposições. Então, pensar essas exposições como objetos, como os discursos, como narrativas que podem criar novos discursos dentro de uma grande narrativa canônica. Então, eu gostaria só de adicionar, acho que talvez essa reflexão, mas eu estou de pleno acordo com todos os meus colegas e foi uma rica troca. Muito obrigada. Uau! Olha, é momento de encerrar. E eu gostei muito de uma coisa aqui, eu não sei se vocês, acho que sentiram, né? Esse coleguismo nosso aqui. Que legal essa cumplicidade, olha que bonito, tá? Bem, deixa eu Posso dizer só uma coisa? Só uma coisa rapidinho? Fala, se o Emerson deixar, você pode. Só rapidinho. Eu acho ótimo, eu gostei muito de todas as falas dos colegas, da diversidade, inclusive, da abordagem da questão do desenho, gostei imenso. E uma coisa que eu gostaria só de enfatizar, e que acho que está dentro das falas indiretamente de todos nós, que é a necessidade de a arte ser um processo democrático, né, acessível a todas as pessoas, né? Então, essa questão da democracia, a arte, porque o nosso grande problema é que a gente tem uma elitização muito acentuada de acesso às artes, né? Então, era isso, né? E agradecer. Tá bom, querida, muito bom. Agora eu vou, como um bom acadêmico, vamos lá. Bem, reforço que ficará gravado aqui no YouTube, tá? Esse nosso coleguismo, esse nosso bate-papo, né? Amanhã nós deveremos reiniciar, tá? Às 9h45. Deixa eu ver aqui mais. Eu acho que isso é fini, d'accord? Bem, 9h45. Eu agradeço a todos que estão nos ouvindo, principalmente, gente, nós só podemos estar aqui porque temos um background nos bancando, nos auxiliando, e é muito bom a gente trazer o conhecimento, e nós, passando esse conhecimento, nós ficamos mais leves e vamos poder ser servidos, porque o nosso conteúdo foi para frente, e o nosso copo vai ficando vazio, e aí vão enchendo o nosso copo. Olha, muito obrigado, foi muito bom trabalhar com vocês, e até daqui a pouco, tá? Um beijão para todos, muito obrigado. Aí, Evandro! Obrigado, parabéns! Parabéns para todos. Você aparece aí, Bruno. Cadê o Bruno que não quer aparecer? E a Aninha, vamos mandar um beijo para o gato da Aninha. Um beijo! Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, parabéns. Tchau. Tchau.